Bom dia, você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. Vamos iniciar aqui com a gente mais um programa bem assim, gente. Olha, terça-feira chegou e a gente vem trazendo para vocês temas muito importantes aqui no programa da gente hoje, viu? A gente vai falar sobre hipnoterapia para o tratamento de dependência química. A gente vai conversar com um especialista e mostrar que há também essa possibilidade de fazer tratamento dessa doença, que é uma doença muito grave e que infelizmente acomete cada vez mais pessoas, viu? Hoje a gente vai falar também sobre um projeto bem bacana que está sendo desenvolvido pelo Sebrae, é o Sebrae Delas, onde a gente vai ver aí uma gama de profissionais, de mulheres guerreiras, profissionais que vai então poder passar um workshop bem bacana sobre as experiências, né? Trocando experiências de vida delas com outras mulheres, viu? E a gente vai falar também sobre o encontro de epilação. Pois é, para você aí que de repente se interessa por esse tema, a gente vai trazer para vocês o primeiro encontro de epilação que acontece aqui em Maceió. E a gente fala também, né, sobre essa prática que eu tenho certeza que muita gente acaba fazendo, se utilizando dela. E a gente vai também fazer aqui umas perguntas sobre mitos e verdades da epilação, tá? É tudo isso agora no programa Bem Assim, que já está no ar. Oral Unique. Cada sorriso é único. Iniciando aqui o programa Bem Assim para vocês e lembrando, né, que vocês podem acompanhar toda a nossa programação através do portal Gazeta Web, acessando gazetaweb.com ou também através do aplicativo da TV Mar. É facinho, é só você baixar o aplicativo no teu celular e você vai poder acompanhar toda a nossa programação da palma da tua mão. Caso não dê para acompanhar ao vivo o nosso programa, não se preocupa. Logo mais a gente sobe todas as nossas entrevistas e reportagens especiais também lá para o nosso canal do YouTube. E aí fica facinho para você ver e rever tudo que a gente passa aqui na nossa telinha, no horário e no local que ficar melhor conveniente para você, tá? Vamos então começar o nosso papo aqui, gente. Olha, os tratamentos para a dependência química costumam ser bem complexos e que envolvem uma série de fatores. Nesses casos, é comum a aplicação de procedimentos multidisciplinar, validando as questões biológicas, psicológicas e sociais que devem ser levadas em consideração no processo terapêutico, viu? Entre os tantos processos que existem, existe também a hipnoterapia, que surge aí como mais uma aliada para o tratamento desta doença, que é uma doença grave e séria que infelizmente acomete cada vez mais jovens e adultos. A gente conversa nesse momento com o Urânio Paiva, ele que é especialista em dependência química e vai tirar para a gente todas as dúvidas da hipnoterapia no processo então aí do tratamento de dependência química, tá bom? Seja bem-vindo, doutor Urânio, aqui ao nosso estúdio. Primeiro eu queria que você pudesse explicar para a gente aqui, para quem nos assiste, o que é hipnose. Veja, para mim é uma satisfação muito grande em poder massificar esse conhecimento, até porque ele é uma ferramenta extremamente importante, não só para o tratamento da dependência química, mas como para as doenças crônicas também. Muitas doenças não são tratadas, né, pela medicina tradicional, elas são controladas, principalmente as doenças crônicas. A hipnose nada é menos do que você ter acesso ao subconsciente do paciente e trazer então à tona todos os traumas vividos em sua vida. E muitos desses traumas, às vezes, desencadeiam alterações orgânicas e provocam a doença. A dependência química, como está no mundo da subjetividade, né, nós não sabemos como é que começa, por que começa, né, e quando é que a pessoa se torna um dependente ou não. Então, por esse motivo, a hipnoterapia, ela realmente adentranha, né, de uma forma bem consistente na possibilidade de ajudar o dependente químico em seu processo terapêutico. E quando a gente fala sobre hipnoterapia, né, a gente fala sobre subconsciente, muita gente acaba confundindo a hipnoterapia, a hipnose com o misticismo. Tem alguma coisa a ver? Vamos logo acabar com esse mito que existe aí, né?
Evidentemente que a hipnose, né, tem seus mitos. No século XV, por exemplo, um médico chamado Franz Mesmer, ele começou a fazer estudos sobre a hipnoterapia e foi extremamente criticado pelos médicos daquela época. E, inclusive, os médicos foram ao rei e o rei pediu para que ele acabasse com aquele tipo de procedimento. E até porque vinha a questão das bruxarias, né? Hipnose assusta. E realmente, depois que você estuda o processo, vê que não tem nada disso. Então, por exemplo, dizem que a hipnose, a pessoa vai contar os segredos para o profissional, né? E a pessoa fica, durante o procedimento, a pessoa fica alerta, a pessoa fica consciente, a pessoa fica, inclusive, mais consciente do que normalmente. Tá? A pessoa não dorme, né? São todos esses mitos que atrapalham, né, o entendimento da hipnose. Mas hoje está sendo muito mais estudada, está sendo muito mais aplicada, principalmente nessas doenças crônicas, que então ajudam e beneficiam muito o paciente. A hipnose, ela é um procedimento simples, não tem nenhum tipo de segredo, né? E que qualquer pessoa pode fazer a aplicabilidade desse método para ajudar os seres humanos. O importante aqui é que a gente tenha o sentimento de ajudar aqueles seres humanos que sofrem com uma dependência química ou com qualquer patologia crônica. Pois é, essa confusão, né, com o misticismo também acontece muito, porque a gente vê também muitos filmes que abordam a hipnose de maneira errônea, em que realmente a pessoa fica inconsciente, fica à mercê das vontades da pessoa que pratica a hipnose. Então, realmente acaba envolvendo aí muita como é que a gente pode dizer, muito a criatividade, né, da mentalidade das pessoas. Mas quando a gente fala sobre hipnose e ela aplicada, então, ao tratamento de dependência química, é possível obter um resultado positivo em qualquer estágio da doença através da hipnoterapia? Qualquer estágio da doença, cabe essa ferramenta extremamente importante para ajudar o dependente químico. Eu vou dar uma explicação bem sucinta aqui de como é que acontece a hipnose, a hipnoterapia. O nosso cérebro ele é formado por 3 partes distintas, que é o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Então, todas as causas que provocam o adoecimento não estão no inconsciente, porque o consciente é a memória atual que você tem. As causas estão guardadas no subconsciente. Então, através de uma técnica, a pessoa tem acesso ao subconsciente e vai identificar qual foi a causa que provocou aquela patologia, certo? E a partir daí há uma ressignificação do problema que existiu anteriormente. E dentro dessa ressignificação, a coisa mais importante, né, a coisa mais fundamental, ou seja, o remédio mais incisivo para melhorar essa patologia, chama-se o perdão. Então, ali, né, é exercido um processo que a pessoa perdoa o que aconteceu durante o seu passado, em determinado momento da sua vida. Então, o perdão é tudo, ou seja, é o remédio mais forte que existe para tratar as doenças crônicas. Quando a gente fala sobre esse tratamento, eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente como é que ele se dá com um paciente, por exemplo, que tem dependência química. Como que a hipnose se dá? Qual é o passo a passo? Bem, o paciente ele vai participar de 4 sessões de hipnoterapia. Inicialmente, a primeira sessão é uma sessão que nós chamamos de pre-talk. O que é isso? É uma conversa mostrando, né, que a hipnose não é aquilo que se passa em filmes, essas coisas todas. Também pedindo a autorização dele para poder fazer o processo. E também especificando todos os mitos e as verdades sobre a hipnose. A partir dali, o paciente tem que ter uma aceitabilidade para o processo. Não adianta ele ir para o processo sem aceitar. Então, a gente mostra todas as vantagens que são necessárias para que ele, então, se liberte de algum tipo de patologia. A partir desse momento, né, nós vamos, então, tentar ter acesso ao subconsciente do paciente, através de uma técnica, e a partir daí ele vai exatamente na emoção que provocou esse tipo de problema que ele tem atualmente, certo?
E aí a gente ressignifica esse momento com sugestões positivas e leva ele, se foi, por exemplo, um pai que o agrediu, ou alguém que abusou dessa criança, certo? Então a gente vai então para o processo para que ele perdoe aquela pessoa que fez esse tipo de procedimento. De forma que aí ele se sente aliviado, ele resolve essa questão que foi acontecida no seu passado e ele então volta a ter uma condição melhor de vida atual. Olha, eu pude observar, né, enquanto o senhor explica, que vocês vão tentar acessar o subconsciente, não é uma coisa tão simples assim, né? Há casos em que não é possível conseguir acessar, o que pode acontecer para haver então esse bloqueio? Veja bem, o paciente pode se autobloquear, não querer que a hipnose aconteça, certo? A partir desse momento, então, fica mais difícil você ter acesso ao subconsciente dele. Ele tem que estar disposto ao procedimento, ele tem que estar aberto ao procedimento. Mesmo assim, existem técnicas que pessoas que resistem, né, podem entrar em hipnose, certo? Em hipnoterapia. É uma coisa muito leve, né? É uma coisa que precisa ser conscientizada. Por isso que eu estou aqui tentando massificar esse conhecimento. Não existe nada de misterioso, nada de, vamos dizer assim, que venha assustar qualquer tipo de pessoa num procedimento desse. É um procedimento simples, é uma conversa franca, né? Só que é uma conversa que busca coisas que estão enraigadas no seu passado, certo? Elas vêm à tona e são trabalhadas para que elas deixem de existir dentro do seu subconsciente. Às vezes o paciente ele nem tem conhecimento de que aquilo aflige, isso pode acontecer também? Pode, né? Pode, e ele não consegue perdoar, né? Ele recebeu algum tipo de trauma no passado e ele vem levando isso o resto de sua vida e não consegue lidar bem com isso. Então, a função do terapeuta é justamente tentar libertá-lo dessas amarras. E isso realmente, muitas das vezes, ou quase sempre, provocam alterações orgânicas. Então, você tem doenças como a fibromialgia, você tem doenças como as colites, as doenças autoimunes, né? Todas essas doenças, as causas não estão no consciente, estão no subconsciente. E as medicações controlam, né? Mas não curam. Uhum. E aí, quando esses pacientes vão e redefinem toda a problemática existente no seu passado, ele então consegue ter melhoras substanciais de seus sintomas desses tipos de doenças. Há alguma contraindicação? Não, porque não existe invasão do organismo, né? Existe uma conversa, que qualquer pessoa pode conversar com outra, apenas ela vai ter um acesso a coisas que estão guardadas numa determinada parte do cérebro, né? Uhum. Não existe a aplicação de uma injeção, ou seja, não existe uma invasão ao organismo, né? Então, não existe contraindicação para realmente fazer esse tipo de procedimento. É utilizado algum aparelho, porque a gente vê muito em filmes, em séries, a gente vê muito alguns aparelhos, uns ponteirozinhos que ficam fazendo alguns ruídos sonoros. É preciso uma preparação de um ambiente antes de começar o tratamento ou a sessão? Isso tudo é mito, certo? Não existe nada disso. Hoje a hipnoterapia está bastante avançada. Antigamente usavam aqueles pêndulos, né? Para a pessoa ter o olhar fixo e entrar em transe. Hoje não existe mais nada disso. Hoje a coisa é muito mais simples, né? Basta utilizar uma técnica, que é uma técnica verbal, uma conversa que tem com o paciente, e ele então entra no processo de transe e conversa consciente, sabendo o que está respondendo. Ele abre o olho, ele pode se levantar, se sentar. É uma técnica extremamente suave e que traz benefícios extraordinários. Agora, é importante que esse processo de hipnose ele seja de fato conduzido por um profissional capacitado para isso? Tem que ser psiquiatra, tem que ser psicólogo, como é que funciona? Não precisa, porque, como eu disse anteriormente, né, não existe uma invasão do organismo. Qualquer pessoa que faça o treinamento, né, num grupo
que tenha qualificação, que seja tenha uma visibilidade séria, né, como é a Omni em São Paulo. A Omni veio dos Estados Unidos para o Brasil através do Michael Arruda, que inclusive vai estar em Maceió aqui em junho, e num evento que vai ter. Ele e o Samuel Kish também, que para mim, na minha opinião, são os melhores hipnoterapeutas que nós temos. O Michael tem livro, tem 11 milhões vendidos, de unidades vendidas. E são pessoas qualificadas que eu, com o esforço que estou fazendo para massificar esse conhecimento, estou trazendo eles agora em junho para então a sociedade alagoana, de uma forma geral, principalmente Maceió, possa então ver, né, como realmente funciona a hipnoterapia. Muito bem, então, gente. Olha, eu agradeço muito a tua participação. Conta pra gente como é que tem sido... vocês já começaram, então, a fazer a aplicação da hipnoterapia no tratamento de dependentes químicos. Qual é o resultado que vocês têm tido? Tem tido realmente um resultado bastante positivo? É preciso a hipnoterapia estar associada a um outro tratamento ou basta ela? Veja bem, o dependente químico, como você mesmo falou no início do programa, a complexidade é enorme, né? São várias inserções multidisciplinares que têm que ser feitas para poder salvá-lo da dependência. A gente só pode ter acesso a fazer uma hipnoterapia em um paciente dependente químico a partir do momento que ele sai do processo de abstinência, porque enquanto ele tem droga no organismo, ele não pensa como a gente pensa, certo? Então a gente tem que trazê-lo à normalidade do pensar para poder ter acesso a ele e fazer então o procedimento. Já fizemos com os 2 pacientes lá na Clínica Árvore da Vida, né, e estamos então aguardando, né, exatamente o que nós estudamos e estamos aplicando e ainda estamos esperando os resultados. Mas os resultados lá em São Paulo são maravilhosos nessa área. Muito bem, então muito obrigada, doutor, pela tua participação aqui no nosso estúdio. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Em junho, obrigado, né, que o senhor traz, pronto, pode trazê-lo para cá também, que a gente venha abordar mais uma vez esse tema tão importante aqui. Eu acredito que o Samuel possa vir, inclusive, até no programa de vocês falar alguma coisa. Que bom, então vamos aguardar, tá bem? A gente vai agora então para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho para conversar um pouco mais. Ainda tem coisa bem bacana aqui para a gente falar. Vamos falar sobre epilação e a gente conversa ainda hoje também. Além de a gente falar sobre epilação, a gente vai abordar temas bem bacanas ainda aqui no nosso programa, tá? Não sai daí, é já já.